O que são padrões mentais? Como eles se formam ou interferem em nossas vidas? É possível mudá-los? Como fazer isso? Olá, seja muito bem-vindo por aqui. E se você não me conhece, eu sou Carlos Souto. E nos últimos anos da minha vida eu tenho me dedicado muito a estudar essa invenção maravilhosa, a mais potente do universo, que é o cérebro humano. Na verdade, pessoal, eu estudo o que está no interior do cérebro humano e não é tangível, que são os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, nossos padrões, conforme vamos considerar aqui. Eu tenho algumas formações acadêmicas, mas no momento a que eu tenho mais me dedicado é a minha pós-graduação em psicanálise clínica. Então vamos lá. Vamos iniciar aqui a nossa explanação acerca dos padrões mentais. Em primeiro lugar, é fundamental, é de extrema importância compreender o que constituem os padrões mentais e de que maneira eles exercem influência ou interferem em nossas vidas. E ele interfere ou influencia de várias formas. De várias formas. O processo de aquisição desses padrões, conforme eu vou apresentar aqui, em especial é pela experiência. Pela experiência. E que experiência seriam essa? Quais vivências a compõem? Trata-se da nossa existência cotidiana, de nossa vida em geral. Considere, por exemplo, um indivíduo aqui, próximo de completar 63 anos de idade. Sou eu mesmo. Daqui a alguns dias, né? Eu vou completar 63. A extensão da minha vivência e daqueles que têm mais anos do que eu ainda é vasta. Mas é claro que você também que está assistindo e é jovem, todos os dias você vai vivendo novas experiências na sua vida. Olha, no cálculo que eu realizei hoje, deixa eu dar um zoom aqui em mim aqui, ó. Esse jovem aqui de 63 anos. Hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 24 de abril de 2025. Eu constatei que eu já vivi 22.992 dias. Portanto, a experiência acumulada ela é significativa, configurando uma extensa bagagem. Agora, ao longo da vida, nós experimentamos inúmeras situações, vivenciamos muita coisa. E aquelas vivenciadas, note que eu coloquei algumas aqui, tá? No âmbito familiar, relacionadas à nossa saúde, à prática de exercícios físicos, à nossa profissão, à esfera profissional, as finanças, as relações afetivas, entre outras, que não dá para colocar aqui. Em outras palavras, então abrange as relações familiares, a saúde no plano profissional, a situação financeira, as diversas relações interpessoais. Essas relações diversas que podem assumir um caráter emocional ou afetivo com outrem, com outras pessoas. E também se manifesta nas interações do dia a dia, como as relações com os amigos, conhecidos, colegas de trabalho, na escola, em qualquer outro lugar. Dessa forma, estamos constantemente nos relacionando com outras pessoas, vivenciando experiências e sendo moldados e modelados. Moldados e modelados. Então, qual é a razão desse processo, dessa moldagem, dessa modelagem, dessa formatação, digamos assim, desse nosso padrão mental em suma? Vamos observar aqui o próximo slide. Olha, a forma ou maneira pela qual aprendemos a vida, ou na vida, ou nos percebemos na vida, interagimos e agimos em relação a nós mesmos e aos outros, é o resultado direto de nossos padrões mentais.
resultado direto dos nossos padrões mentais. Assim, pessoal, fica claro e evidente que esse padrão mental ele é internalizado ao longo da nossa existência. E um detalhe aqui importante, eu vou falar sobre isso mais adiante, tá? Embora costumeiramente se inicie na infância e prossiga pela adolescência, ao longo de toda a nossa vida, somos influenciados pela maneira como vivemos, pelo ambiente que nos cerca, pelo que nos é próximo. Nós fortalecemos e mantemos assim algumas crenças e padrões que são adquiridas ao longo de toda a nossa vida. Então, pessoal, olha só, essa imagem que ao longo da nossa vida nós convivemos com colegas na escola, no trabalho, em família, em várias situações da vida, na velhice, na infância. Então, nós estamos sempre nos relacionando com as pessoas. Então, esse padrão pode ser definido, como demonstrado aqui, pela forma como se estabelece, como se forma um padrão mental. Em grande parte dos casos, ou na maioria das vezes, ele se forma por meio da repetição constante, ou perene, para usar uma palavra mais bonita, uma palavra mais elegante, que refere-se àquilo que é repetitivo em relação às situações que vivenciamos e às ações que praticamos, que com o tempo tornam-se automáticas. É assim que forma um padrão. Quando você repete alguma coisa, quando você pratica alguma coisa e com o tempo ela se torna automática. E isso se aplica à maneira como frequentemente pensamos. Como, por exemplo, se a pessoa pensa que ela é uma pobre coitado, a vitimização, né? Consequentemente, ele, o indivíduo, se manterá nessa condição. Ah, eu não consigo emprego, eu não consigo prosperar, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Repete, torna-se um padrão, torna-se automático. Logo, a dificuldade em obter uma ocupação, no caso aqui da busca por um emprego, por exemplo, se você ficar repetindo que você não consegue, persistirá e assim por diante. E especialmente sobre aqueles que estão vendo esse vídeo e como eu estudam um pouco sobre mentalidade, o sentimento, pessoal, é crucial. Ao sentir, em especial, claro, pensar e agir também de determinada maneira, certamente desenvolver-se-á um padrão mental negativo. Agora, como mencionado anteriormente, eu falei até que ia discorrer mais sobre isso adiante, esse processo, essa formação desse padrão mental, frequentemente se inicia na infância, com afirmações e aí dos nossos pais, dos nossos superiores. Às vezes eles afirmam assim: menino, menino, você é incapaz. Menino, você não vai conquistar nada na vida. Menino, você não vai conseguir passar na escola de ano. Dessa forma, a criança ouve repetidamente tais mensagens, internaliza esse padrão mental e o que acontece depois? Muitas vezes se concretiza. Contudo, como já expus, esse processo também pode ocorrer na adolescência e na vida adulta, por meio dessa internalização de uma forma, maneira de pensar que constantemente nos rodeia. Muita gente adquire alguns padrões mentais, sim, na adolescência e também depois da vida adulta. Agora, no caso de uma criança, se ela se sente, ou se ela percebe e ouve que é amada, por exemplo, olha que padrão mental muito legal. É natural que se desenvolva como um adulto que se sente amado e autoconfiante. E o oposto também é verdadeiro. Se a criança ouve constantemente que não tem valor, que é inadequada, que não é inteligente, etc., o que vai acontecer? Ela vai tender a desenvolver uma baixa autoconfiança. Então, na adolescência, posteriormente na vida adulta, a pessoa pode apresentar insegurança, baixa autoestima e dificuldades em relacionamentos, sejam eles afetivos ou interpessoais em geral, que nós convivemos com as pessoas constantemente. Pode, inclusive, desenvolver um comportamento competitivo como um mecanismo de compensação por se sentir inferiorizada.
E aí, assim, a repetição constante, ao longo de anos, envolvendo ouvir, perceber, sentir e vivenciar, leva à consolidação desse padrão mental. E esse padrão mental torna-se perceptível quando todas essas situações acontecem, né? As situações frequentes, de acordo com o que ela ouviu, pensou, sentiu, vivenciou em várias etapas da vida dela. E aí você pode perceber por essa imagem aqui, onde eu ilustro a modelagem, né, como uma argila. Nós somos modelados ao longo da nossa vida e as repetições simbolizadas por essas setas aqui. É assim que nós somos modelados. E aí, o que acontece? As suas atitudes e comportamentos serão sempre em harmonia com esse padrão, porque está lá na sua mente, arraigado profundamente. Isso é perceptível, pessoal, porque além de ser prejudicial ao próprio indivíduo, estando profundamente arraigado, a pessoa começa a notar, ela mesma, e as outras também percebem, por meio do comportamento dela, que invariavelmente ela age de acordo com a forma ou a maneira que está profundamente enraizada em sua mente, esse padrão mental. Às vezes você olha a pessoa e fala, essa pessoa não muda mesmo, eu já conheço ela há vários anos e está sempre aí. E você mesmo começa a perceber, você mesmo começa a fazer uma autocobrança. Puxa vida, eu não mudei, eu continuei repetindo as mesmas coisas. Então, realmente acontece de fato. Eles se tornam automáticos. A repetição leva a um padrão mental de comportamento automático. E aí o que ocorre? Por vezes a pessoa é inteligente, possui qualidades, consciente de inteligência elevado, mas invariavelmente se sente incapaz ou incompetente para alcançar seus objetivos, devido à sua fixação nesse padrão mental de inferioridade. É o que acontece, ela irá sempre se sentir incapaz ou sem competência de conquistar seus objetivos. Ela vai se apegar constantemente a esse padrão de inferioridade. E aí surge uma questão fundamental. E antes da questão fundamental, eu gostaria de ilustrar essa situação. A pessoa se sente como que acorrentada, incapaz de agir de outra forma ou de outra maneira. Ela mesma se observa e os outros observam também. E qual que é a questão fundamental? Por que é que nós mantemos um padrão assim? Se nós temos conhecimento, se nós estudamos, se nós ouvimos falar, e inclusive vendo vídeos explicativos como esse, que nós persistimos nesse padrão? É nesse ponto que a mente humana entra em cena. A questão mental. A mente humana aceita tudo, tanto positivo quanto negativo. E ao repetir, eu falei bastante aqui na repetição, estou repetindo aqui, ó. Ao repetir constantemente, essa aceitação se consolida. A mente, em relação às ações do indivíduo, passa a direcionar seu comportamento de forma automática, seguindo esse modelo ou padrão mental estabelecido. Isso se manifesta em todos os aspectos da nossa vida, como já discutimos anteriormente aqui no âmbito familiar, profissional, nos relacionamentos, na esfera escolar. Por vezes as pessoas presenciaram, ouviram, vivenciaram experiências ou situações repetitivas que as levaram a criar esse padrão mental. Então, por causa da neutralidade da nossa mente, ela aceita tudo de bom ou ruim quando repetido constantemente, passa a agir e escolher automaticamente, segundo esse modelo ou padrão mental. A mente humana, pessoal, de fato, ela aceita qualquer coisa. A mente, seja ela consciente, subconsciente ou inconsciente, ao ser repetidamente exposta a certas informações, ela as internaliza e passa a influenciar o comportamento mental do indivíduo. Lá no início eu falei exatamente sobre isso aqui, ó, que está internalizado lá no nosso cérebro, os nossos padrões mentais ou a nossa forma de comportamento. Eu gosto sempre, pessoal, de citar o exemplo básico de levantar-se pela manhã. Você não pondera qual pé será que vai ser o primeiro a tocar o chão. Claro, a menos que a pessoa seja supersticiosa, já é um padrão arraigado, né? Olha aí o padrão supersticioso mental. Então, se a pessoa não for supersticiosa, ela não vai se preocupar, tem que colocar o pé primeiro direito. Aí é superstição, né? Então ela pode colocar o pé primeiro direito, pode colocar o esquerdo, ela vai se levantar. O ato de levantar-se é automático. Aí normalmente segue-se outros atos automáticos.
Padrão de manhã, levantar, ir no banheiro, escovar os dentes, realizar as necessidades fisiológicas, beber água, tomar um café, etc. Você normalmente faz isso. E tudo ocorre de maneira natural, naturalmente, de forma automática. Você não fica pensando, será que eu tenho que beber água? Será que eu tenho que tomar café? Você faz tudo no piloto automático. Da mesma maneira, nossas ações, nossas atitudes regidas por um padrão mental negativo, que é o caso aqui que nós estamos considerando, também se manifestam de forma quase automática, limitada, levando a pessoa a acreditar que ela não é capaz, que ela não consegue, que ela não merece. E agora, pessoal, eu quero apresentar duas perguntas que eu responderei. Primeira pergunta: tem algo de bom nisso? Saber que funciona assim? Há algo de positivo em saber que funciona dessa maneira? Sim, há o lado positivo. Compreender esse funcionamento nos leva a reconhecer que é possível sim modificar qualquer tipo de padrão mental existente em nós. Podemos transformar qualquer um deles e criar um novo padrão mental. Podemos incorporar em nossa vida ou passar a agir de uma nova maneira, adquirindo novos hábitos, pois um padrão mental negativo nada mais é do que um hábito arraigado. Em outras palavras, podemos passar a pensar de forma diferente. Então, é isso que eu resumi aqui, ó. Temos o poder mental de modificar qualquer tipo de padrões mentais existentes em nós, podemos criar um novo padrão mental, podemos trazer ou passar a agir em nossas vidas de uma nova forma, adquirir novos hábitos, literalmente pensar de forma diferente. A questão crucial é como alcançar essa transformação? Mais uma pergunta que eu vou responder. E antes de responder a pergunta, o que você percebe aqui? É a transformação da borboleta. Uma lagarta ou num casulo, olha como ela se transformou. Olha o novo padrão mental dela. Olha o novo padrão mental dela. Antes ela rastejava, agora ela vai voar. Então, como conseguir isso? Essa transformação? Reprogramando a sua mente ou inserindo novos hábitos. Eu falei dos hábitos, né? Por meio da leitura, da pesquisa, do estudo profundo, de cursos, de vídeos como esse. E já vou falar dessa parte final aqui. Então, a resposta é exatamente essa, né? Você vai reprogramar a sua mente ou inserir novos hábitos. Por meio de tudo isso que eu falei aqui. Você vai ler muita coisa a respeito, você vai pesquisar bastante, você vai estudar, você vai fazer cursos e vai assistir vídeos de profissionais qualificados, como este vídeo aqui. É evidente, pessoal, aí falando dessa última parte aqui, que em muitas ocasiões será necessário o auxílio de um profissional. Às vezes nós não conseguimos mudar hábitos sozinhos, nós precisamos da ajuda de alguém. E aí esse profissional poderá ser um coach, um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista e assim por diante. Um profissional qualificado para te ajudar. Em muitos casos, pessoal, a libertação desses padrões mentais não ocorre de forma autônoma, sendo imprescindível o suporte profissional que auxiliará você na aquisição ou na formação de um novo padrão mental. Gostou desse vídeo? Se sim, curta, comente, compartilhe. Eu sou o Carlos Souto e nós nos vemos no próximo vídeo.